E aí, galera da fé, como vocês estão? Queria falar hoje sobre um pouco sobre intercessão da fé, ou intercessão na consciência de Cristo pela fé. A palavra interceder também significa, um dos principais pontos da palavra interceder é se colocar no lugar do outro, né? Sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos orar em todo o tempo, no Espírito, pelos santos. Efésios 6,18. Intercessão ou oração de intercessão é interceder pelo outro ou por uma situação. Sendo que eu queria ir mais profundo hoje. Eu queria falar sobre interceder debaixo de uma consciência da fé de Cristo. Da fé em Cristo, ou seja, quando eu intercedo, quando eu entro no Espírito, orando com Deus, em mistério com Deus, orando em línguas, e eu vou acessando o coração de Deus pela oração em línguas, adorando, de repente aquela consciência de Cristo, quem Cristo é, invade o meu ser, meu homem interior, daí eu começo a orar o que está no coração de Deus. Então, a intercessão está altamente conectada com a vontade de Deus, eu orar o que Deus quer. Não simplesmente orar o que eu quero, que também é importante você orar em português, você declarar a palavra, que faz parte também do momento de intercessão. Então, a oração em línguas é um dom de revelação. Quando eu oro em línguas, eu edifico meu espírito. A palavra de Judas 1,20, mas a palavra diz também que eu posso orar em espírito pelos santos. E normalmente quando a gente está no momento profético, quando a gente prepara esse ambiente profético dentro do nosso coração, junto com os irmãos, ou em casa sozinho, o Espírito ele vai nos levar a interceder o que Ele quer, como Ele quer, por quem ou por o quê, por que Ele quer. E muitas vezes a gente transcende o natural, transcende o que é físico, ou seja, no Espírito não existe parede, não existe distância, não existe tempo. Então, quando você está no momento de intercessão, mergulhado ali na oração em línguas, debaixo da consciência de Cristo, que você é Cristo na terra, você entra no mesmo Espírito que Deus, e Deus pega o teu Espírito e te leva em lugares, em situações, em ambientes. Você pode estar aqui sentado, como eu estou aqui agora, mas sendo que o seu Espírito, o Espírito de Deus pega o seu Espírito e leva em lugares, em situações. E você começa a exercer autoridade naquela cidade, naquele país, sobre aquela doença. Você pode estar orando aqui e Deus te levar lá no hospital, no Espírito, na vida de alguém, para que você ore por alguém. Isso não é demais? Então, essa intercessão no Espírito, de uma vida no Espírito, essa intercessão, e realmente é a intercessão que você se liga com o coração de Deus diretamente, e Ele usa a sua boca exercendo essa intercessão, para que você seja um canal de Deus na vida de alguém. A palavra diz que Jesus intercede por nós, a deixa do Pai. A palavra diz que não sabemos orar como convém em português, mas o mesmo Espírito intercede por nós, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, que eu creio que é oração em línguas. Então, exerça a intercessão. A intercessão, ela pode ser tanto na parte que você entra nesse lugar no Espírito, nesse ambiente profético, e você começa a interceder debaixo de revelação. E também você pode estar orando por alguém, quem você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. Mas existe uma intercessão profética, uma intercessão no Espírito, em que você começa a orar em línguas e a profetizar, você começa a declarar a palavra, de repente o Espírito Santo vem com a interpretação daquelas línguas no seu Espírito. E o mundo espiritual se abre diante de você e você começa a interceder por situações, por pessoas que nem mesmo você conhece. Ou seja, se Jesus intercede, se o Espírito Santo intercede, por que nós não deveríamos interceder? Sendo que isso não deve ser uma regra, nem deve ser por força, tá? As pessoas falam, o reino do céu é conquistado por força. Bem, conquistado por força antes da cruz, porque depois da cruz ele já foi conquistado e Jesus conquistou para nós o reino do céu. Agora tudo deve ser fluindo debaixo de revelação de Cristo no nosso espírito, da revelação da nova aliança. Você faz tudo sem força. Vou repetir. Quando você faz tudo
com a sua consciência na revelação da nova aliança, depois da morte e ressurreição, você faz tudo sem força, só debaixo da unção profética. Entende? Então esse lugar que Deus está nos levando. E tudo isso deve ser pela fé. Crer que o que Deus diz crer na morte e ressurreição de Jesus, que nos deu toda a vitória, não algumas vitórias, não ficou nenhuma bênção fora da cruz. E até as batalhas que devem ser vencidas, elas são vencidas pela fé, debaixo do descanso de crer que já foi. Que ele já venceu todo principado e toda potestade e nos pôs à vergonha. Jesus venceu na cruz todos os principados e todas as potestades. E agora ele quer usar o nosso corpo e a nossa boca e a nossa visão espiritual para que possamos nos juntar com ele, para exercer domínio, governo e autoridade sobre a terra. Então essa é a verdadeira intercessão. Essa é a verdadeira intercessão no Espírito, pelo Espírito da fé, na consciência de Cristo, no nosso homem interior, né? Então, exerça a intercessão, tenha uma vida no Espírito mergulhado através da oração em língua, de meditação, da confissão da palavra. É muito importante no momento de intercessão você confessar a palavra, declarar a palavra. Jesus lutou contra o diabo, foi usando a palavra, sem estresse, sem fazer campanha de oração. Jesus simplesmente disse a Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. E o está escrito na sua boca tem um peso de glória, e você tem um nome delegado por Jesus, maior que está em você. Não tenha medo de retaliação, de guerra espiritual, nada disso. Na antiga aliança o homem guerreava, na nova Deus já guerreou em Cristo, todas as vitórias já é sua. E hoje só delega os anjos que está para te servir, como diz Hebreus. Só delega os anjos, chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Porque na antiga aliança o povo lutava com espada, com escudo. Na nova aliança a nossa arma é a fé. É a fé em crer que tudo que Deus diz é. A fé é de crer que tudo já está pronto. E agora ele espera um comando. Que comando? Da sua boca. A palavra de Deus na sua boca. Então quando você libera a palavra de Deus na sua boca, como se fosse a palavra de Deus na boca dele, isso é fé. E as trevas têm que recuar e se curvar diante do nome que sai da sua boca. Sua boca é o melhor e maior instrumento para destronar qualquer parada, toda e qualquer situação. Você vai comer do fruto daquilo que você fala. Agora, se você não fazer por intermédio da fé, vai ser canseira. Você vai estar guerreando por alguém que já foi derrotado na cruz. E Deus quer usar a tua boca para exercer autoridade, domínio e governo. Basta você abrir a boca e confessar o que Deus diz. Une a tua boca com aquilo que Deus diz. Só empresta ela para o Espírito Santo falar. E começa a falar o que Deus diz. Eis que ele me deu poder e autoridade, eu exerço autoridade sobre toda a pobreza, e eu cancelo a pobreza. Sobre a doença eu exerço autoridade, eu declaro doença, você está aniquilado. Você começa a declarar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, debaixo de um descanso, sabendo que já foi vencido. Porque ele expõe principado e potestade. E hoje nós não estamos mais debaixo de um domínio, de um império. Mas ele nos transportou de um império, que é escravidão, que é forçação, e agora estamos no reino. O rei reina. Ele é o rei dos reis, que somos nós também. Então, no reino não há império, não há domínio, não há força, não há exigência. No reino há um fluir natural que brota da vida dos príncipes e dos reis e sacerdotes. Porque nós somos os reis dessa terra. E a Bíblia diz, todos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida. Então nós fomos feitos para reinar em vida. A terra é dos homens, porque os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos homens. Gênesis 1, 26, 27, 28 diz: dominai a terra, multiplicai. A terra foi feita para o homem governar, a terra dos homens, que é os deuses dessa terra. Não Deus em sua deidade, mas nós somos pequenos deuses nessa terra, cristãos, pequenos cristos. Jesus foi o primeiro entre muitos irmãos. Existe autoridade, existe domínio. E intercessão é se ligar com a mesma vontade de Deus no céu, exercendo lá na terra através da oração, da confissão da palavra. Confessa a palavra e decrete. Como diz Jó 22, 28. Determinando tu alguma coisa, a luz do Senhor irá sobre ti e tu te irá bem. Então você nasceu para decretar, declarar. Assim como rei, assim como príncipe, delegue. Quando você delega,
os céus se abrem. Deus vai usar muitos missionários só para chegar em bairros, cidades, praças, estados, países e declarar: aqui o reino de Deus está. E pela consciência de Cristo, do homem interior, quando ele fala aquilo ali, ele pode não ver nada nos olhos natural, porque a intercessão da fé não vê, só exerce domínio e governo. O reino de Deus está aqui. E a circunstância vai estar lá, o diabo vai dizer que não, aí você, pela fé, você diz: mas já mudou, já está pronto. Essas pessoas estão salvas, estão transformadas. Aqui é um lugar de glória, aqui é um lugar de poder. E a circunstância pode até aparentar que estão do mesmo jeito ou piorar a circunstância. Mas acima da circunstância natural está a circunstância espiritual, está o reino de Deus, está a vontade de Deus. E quando o homem de Deus, cheio da consciência de Cristo, cheio da consciência da fé, libera uma palavra, ela tem um peso no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mais organizado do que o natural. E ele se move através da nossa fala. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para de ter medo do demônio, para de ter medo de retaliação, para de ter medo com coisas hereditárias, porque Jesus já venceu tudo na cruz, principados e potestades dominadores, e deu poder e autoridade à igreja. Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. Ele deu o governo ao corpo dele, que é a igreja. Então, se levante hoje para interceder sobre a sua família, começando no altar da oração em línguas, ficando sensível ao Espírito e liberando a autoridade e governo. E comece a olhar as situações que estão na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua nação. Comece a enxergar com os olhos da fé. Está feito. Eu exerço autoridade e eu declaro: essa situação não é assim, é do jeito que eu falar, porque eu sou Cristo nessa terra, e eu declaro agora que já é.